E aí, essa aula eu já posso falar do diagnóstico também, né? Ou você quer fazer alguma observação? No caso, a gente vai entrar nos métodos confirmatórios, né? Não é isso? Pode ser. Pronto. E aí eu já falo e depois eu volto para o teste rápido para finalizar de novo. Manda ver, isso. Tá. Então a gente pode imaginar o quê? Uma curva de 14 dias, que a priori seria o ciclo viral do coronavírus, do SARS-CoV-2, e aí você tem ali uma divisão, tá? Digamos que de 7 até 7, 10 dias, o ideal seria a gente procurar, de sintomas, o ideal seria a gente procurar pelo antígeno ou pelo material genético do vírus. O coronavírus é um vírus de RNA, então a gente procuraria pelo RNA viral ou pelo antígeno. No site da Anvisa tem um kit, um teste, como se fosse um teste rápido, aprovado para antígeno, mas eu particularmente ainda não vi nenhum laboratório aqui no Piauí utilizando esse teste que busca antígeno. Vocês já viram? Eu ainda não vi. Então, o que a gente tem de alternativa disponível no laboratório central e alguns laboratórios particulares da capital é a PCR, a RT-PCR. Então, nesse primeiro momento de sintomatologia, de preferência a partir do terceiro dia, né, de sintomas, que o paciente vai realizar a coleta, a gente tem, então, a busca pelo material genético do vírus. A técnica escolhida é a RT-PCR, tá? Que é de transcriptase reversa, reação em cadeia da polimerase com transcriptase reversa. Por convenção, adotou-se, para evitar essa confusão, justamente com a questão do real time, que seria PCR em tempo real, a gente adotou um Qzinho, porque o real time é quantitativo. Então, se for uma PCR quantitativa, sozinha, com a procura de um DNA, a gente usa qPCR. E se você estiver tratando de RNA, onde a gente tem que fazer a transcrição reversa, então entra a RT-PCR, que é reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa. Esse exame, ele é o padrão ouro para diagnóstico da Covid-19, que é provocada pelo SARS-CoV-2. E aí a gente tem o que? Aline, é 100%? Tem tudo para ser. Desde que você realize uma coleta bem realizada, que esse material seja transportado ao centro de análise de uma forma correta, tem tudo para ter uma excelente especificidade, uma excelente sensibilidade. Daí a gente sempre tem que levar em consideração a quantidade de dias de sintomas do paciente. Volto a falar. Aline, por quê? Eu costumo sempre me usar como exemplo porque eu tive a doença e eu sou um exemplo. Não, no slide não era para ter mudado, eu não consegui fazer slide story. Desculpa. Mas se ele tiver algum slide a respeito disso, quiser projetar, eu desenrolo aqui, pode botar. Se eu não souber, é completo. É a vida louca. Aí eu deixei para fazer a coleta da PCR no 13º dia de infecção e recebi meu resultado de RT-PCR como não detectável. Ah, significa que eu não tive a doença? Aí a gente olha para a quantidade de dias de sintomatologia. Não era mais adequado ter coletado para RT-PCR, então não pode se descartar que eu tive a doença por conta que a RT-PCR deu negativo. Então é crucial que a fase pré-analítica seja respeitada, com os dias de sintomatologia, com a coleta bem feita, uma coleta que não deve ser realizada tão rápido, para adquirir o máximo de material possível lá do fundo da nasofaringe, no SWAB, e que chegue no laboratório de análise bem feito. Com qualidade. Qualquer laboratório pode realizar esse teste hoje em dia? Não. Tem que ser um laboratório validado. Então, a gente tem centros de referência aqui no Brasil, como a Adolfo Lutz, a Fiocruz, e aí a gente tem laboratórios que são validados por ele. Aqui no Piauí a gente tem o LACEN, e o LACEN também pode validar um laboratório que venha a fazer esse exame aqui no Piauí. A gente tem alguns laboratórios particulares em Teresina que realizam a coleta do material, mas que eu saiba ainda não estão realizando a PCR propriamente dita, tá bom? Então, as duas opções que a gente teria no começo da infecção seriam a procura pelo antígeno ou a procura pelo material genético. Ainda não conheço o laboratório aqui que faz SWAB para procurar antígeno,
como se fosse um teste rápido. Eu até tinha visto o kit que foi liberado era da Ecodiagnóstico, não estou fazendo propaganda, mas o que tinha sido liberado era da Ecodiagnóstica, e eles foram liberados, foi liberado para eles tanto o teste rápido para IgG e IgM quanto o SWAB para antígeno, mas eu não vejo disponível. Então, o que a gente tem disponível é o RT-PCR. Então, lá no desenvolvimento da técnica, quando o material é coletado e chega no laboratório, a gente tem um passo importantíssimo, que é a extração desse material genético. E aí é um ponto crucial, porque nesse momento pode ocorrer infecção das pessoas que trabalham, então nós, enquanto biomédicos, temos sempre que atentar para as normas de biossegurança. Então, eu estou falando para vocês, mas quem está dentro do laboratório sabe da responsabilidade que é, quem fica na sala de extração. A gente tem duas formas de fazer a extração. Essa extração pode ser automatizada ou então essa extração pode ser manual. E é um momento, um fator limitante ali, esse material ser bem extraído, só que normalmente se faz um alíquoto, que vai ficar congelado, vai ficar guardada, e vai ficar, a outra parte a gente tenta extrair. Alguém pergunta aqui se o paciente apresenta alguma, deixa eu ver se eu consigo visualizar o chat. Se o paciente apresenta alguma quantificação no exame, quer dizer que ele pode ter entrado em contato com o vírus, mesmo que de acordo com o valor de referência logo seja negativo. Então, isso é uma coisa que eu venho sempre me perguntando, porque apesar da PCR real-time ser uma técnica quantitativa, os órgãos de saúde optaram por ter um controle positivo e ter um ponto de corte onde você trata aquilo como qualitativo. Ou o paciente tem a doença, o vírus, ou o paciente não tem. Ou seja, o laudo vem simplesmente detectável ou não detectável. Mas, se você tiver uma amplificação pequena, como ela está falando aí, tipo, eu entrei em contato com o vírus, ou no meu caso, que estava no final da infecção, será que amplificou um pouquinho, mas ficou bem no ponto de corte, no cutoff, ou ficou logo abaixo, já é considerado não detectável. E aí eu não tenho informação acerca da minha carga viral. Por que que não se faz a carga viral do coronavírus? Por conta da demanda. Então, tratando-se de uma pandemia, pegando a experiência dos outros países, a quantidade de gente contaminada, entendeu-se que não seria possível quantificar a carga viral de todo mundo, porque é muito mais fácil eu ter um controle positivo e um ponto de corte onde eu classifico aquilo como detectável ou não detectável, do que eu fazer uma curva de calibração para dar uma quantidade de vírus que tem no organismo de cada um. Seria melhor, eu, Aline, entendo que seria melhor se a gente pudesse quantificar, porque agora não sei se vocês estão acompanhando toda essa discussão sobre reinfecção, recrudescência ou pedaço de vírus que tem no organismo das pessoas. Mas tem surgido essa discussão porque algumas pessoas que eram consideradas curadas voltaram a positivar em alguns testes. E aí você teria como saber se era uma recrudescência, uma vez que ali se quantificasse a carga viral, você visse que não zerou a carga viral naquele paciente. Então, de repente, a carga viral não zerou, é passível uma recrudescência, beleza? Aí também, se você tem partículas virais que não lhe causam infecção, mas dá um IgM positivo, que é o que a gente pode ver, já vi alguns estudos mostrando isso, alguns não, um estudo falando disso, com RT-PCR não detectável, a gente saberia, não, o IgM dela deu positivo por conta dessas partículas virais que são liberadas aos poucos. Mas eu acho que por um bom tempo a gente não vai conseguir fazer essa quantificação, mas seria muito bom se a gente tivesse acesso a isso. E outra coisa que seria muito bom era, hoje a gente faz RT-PCR no início dos sintomas para diagnóstico, e se a gente pudesse fazer ao final do ciclo do vírus para liberar o paciente para a comunidade, com garantia de que aquele paciente não tem mais partículas virais no seu organismo, também seria maravilhoso. Mas é uma técnica bem cara. A gente sabe que as técnicas de biologia molecular são caras, a gente não tem mão de obra. Agora, eu acho que com essa questão vai abrir os olhos de muito laboratório que não tem laboratório de biologia molecular, e a gente já tem diagnóstico utilizando biologia molecular na área de microbiologia, agora com o coronavírus. A gente não sabe ainda quantas pandemias nós vamos ter, então eu acho que vai ser uma área crescente. Quem sabe biologia molecular vai ter seu lugar aí no mercado, que eu entendi que era uma área restrita a grandes centros, e
centros de pesquisa, né? Então, quem sabia biologia molecular ficava num grande laboratório, onde faz, por exemplo, o exame de teste de paternidade, ou então ficava no centro de pesquisa nas universidades, mas não em laboratórios de análises clínicas. Normalmente a gente não via. E daí surge quem tem dinheiro paga para fazer PCR. Só que nem todo mundo pode fazer. Então, agora, daqui que for atrás do prejuízo, tem um profissional capacitado. Então, é uma técnica bem mais complexa do que as outras que a gente realiza. Algumas outras. Claro que tem várias técnicas complexas que a gente realiza, mas requer uma especialização naquilo. Uma especialização que eu digo não em termos de título, mas em termos de saber fazer aquilo bem feito. Então, o primeiro passo é coleta, o material chega no laboratório, aí você extrai aquele material genético do vírus, faz a transcrição reversa e leva para o equipamento de PCR em tempo real. Lá a gente vai ter uma sonda fluorescente, ou Cyberbeam Tacno, e aí a gente tem alguns kits. Hoje, nem o LACEN trabalha só com kit, tá? A gente pode ter aqueles kits que vão avaliar vários genes do vírus, até 4, e isso dá uma confiabilidade bem legal para o teste. E tem outros que são mais simples também, que são realizados, mas todos com extrema especificidade e sensibilidade, tá bom? Dificilmente é uma digamos assim, porque quem está lá trabalhando com isso foi bem treinado para que não ocorra esse tipo de erro. Então, o paciente passou ali do 7º, do 10º dia, principalmente, até 10 dias eu acho que eles ainda coletam para PCR, mas a partir dos 10 dias já é indicação total de sorologia, tá? Aí você busca as alternativas. Qual é a diferença da sorologia que o pessoal, na análise clínica, tende a chamar a sorologia só os a buscar a resposta imunológica do paciente, ou seja, os anticorpos. Então, a gente faz a pesquisa de anticorpos. As técnicas que a gente tem disponível hoje, liberadas pela vigilância sanitária, são a imunofluorescência, tá bom? Eu acho que eu me lembro só do que faz com a iProma, que foi liberado pela vigilância sanitária. A gente tem o kit Maglume, que faz quimiluminescência, que é feito pelo Laboratório Álvaro. Inclusive, esse da quimiluminescência já está lá na lista de validação da SBAC. Quem quiser dar uma checada na sensibilidade e especificidade encontrada por eles, vale a pena. Você vê o que o fabricante promete e vê o que é conseguido na realidade. E a gente tem o ELISA. Aí o ELISA a gente já tem alguns kits que vão identificar IgG e IgM, tá? O IgM é o nosso anticorpo de fase aguda e o IgG seria o nosso anticorpo de memória. Então, ele demora um pouco mais para ser produzido. Você, no primeiro momento, a resposta imunológica se dá com o IgM e depois que a gente tem a soroconversão, a gente começa a produção de IgG. E aí você tem ELISA também liberado que identifica IgA em detrimento do IgM. Então, o IgA, quando a infecção é respiratória, ele tá ok, viu? Então, a gente pode utilizar o IgA em vez do IgM. Então, seria até uma alternativa. Estou com muita dúvida. Então, eu fiz imunofluorescência e aí estou com muita dúvida do resultado, se meu IgM não apareceu porque eu não tive a infecção ou foi algum erro eu não estou com infecção aguda ou foi algum erro no procedimento, no exame. Eu poderia talvez fazer uma ELISA com IgA ou uma outra técnica ELISA também com IgM e IgG para poder confirmar. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Se tratar, nem ouvindo, não. Porque, sei lá, não tomou banho, não escovou os dentes, né? Acho que não é com a gente não, né? Tem alguém com o microfone ligado, mas acho que... Não vai ter muito comportamento, viu, mano? Então, continuando. Aí, sobre a imunofluorescência, a gente tem, nesse kit que é liberado pela vigilância sanitária, a gente tem o európio, que seria o fluoróforo utilizado, tá bom? Podia ser outro, podia, mas eles optaram por usar o európio.
porque dizem que dá uma sensibilidade maior para o teste. Eles prometem aí uma sensibilidade e especificidade boa, em torno de 97%, variando de 97% a 100%. Bom, e alguém pode... André, você pode desligar o microfone? Por favor, aí, gente, por favor, desliguem os seus microfones, deixem só o da professora Aline ligada, por favor. Eu acho que é o do Washington, que eu acho que está ligado. Washington, se você puder desligar um pouquinho. Não tem ninguém te ouvindo. Não, mãe, para, não tem como te ouvir, não. Tem, nós estamos ouvindo. Então, gente. Pronto, o meu está desligado agora. Então, vamos continuar. Então, a gente tem aí, então, de sorologia. E o importante desses exames que são feitos por imunofluorescência, quimiluminescência ou ELISA, é que eles são quantitativos ou semi-quantitativos. Então, você vai ter numericamente ali o resultado, você vai saber IgM, IgG em termos numéricos, em dados numéricos, e isso traz vantagem que você pode acompanhar. Quem tem condições, porque hoje isso é feito particular, né? Quem tem condição pode ficar acompanhando aí. A gente ainda não sabe quanto tempo dura o IgG. O que eu tenho visto é que nem todo mundo produz IgG e que quem produz a gente não sabe quanto tempo o IgG dura. Então, a pessoa pode ficar acompanhando para ter uma segurança maior, porque o IgG é o que vai conferir imunidade àquele paciente. E aí ele é realizado também no soro do paciente. E o teste rápido, que é feito para triagem, para fins epidemiológicos, ele dá abertura para ser realizado em sangue total, em punção no sangue por punção digital. E aí, quando você faz esse exame por punção digital, eu já vi relatos de vários colegas, tá? Eu não vi artigo científico, mas a gente já viu muito relato que pode dar erro, ou por questão de os anticorpos não estarem tão concentrados, e a reação às vezes demora para acontecer, ou às vezes nem acontece, tá? E pode até ter algum outro interferente, mas o ideal é que esses exames sejam realizados mesmo no soro, que seja feita a coleta de sangue do paciente, que o soro seja separado e seja realizado. Então, a imunofluorescência, você vai ter um fluoróforo, que de acordo com a presença dos anticorpos do paciente na amostra, vai emitir essa fluorescência e ele vai ser lido por uma máquina. Diferente também do teste rápido, que a gente quem faz a leitura. E aí tem gente que está sofrendo aí para fazer as leituras desses testes rápidos, porque às vezes aparece metade da linha, uma sombra na linha, e fica assim, você sem saber como libera. Às vezes as pessoas estão tendo 2, 3 testes no laboratório de marcas diferentes e obtêm resultados diferentes com esse teste. Então tá assim, por isso que eu falei, tá um Deus nos acuda. E aí, a quimiluminescência, ao contrário da imuno, você vai ter uma reação que vai gerar luz. E até uma técnica que também traz uma confiança boa, mas isso vai depender do kit, do tempo dos sintomas do paciente, tá bom? Para poder essa sensibilidade do teste ser boa. E a gente tem o ELISA, que é uma reação imunoenzimática, tá? E aí esses 3 testes, eles são quantitativos ou semi-quantitativos. E a gente pode realizar no laboratório de análises clínicas. O teste rápido, acho que as farmácias foram liberadas, então já tem gente realizando nas farmácias. Eu acho que o Conselho de Enfermagem também liberou, tem enfermeiro fazendo. E lá na minha cidade, por exemplo, quem está cuidando disso para o serviço de saúde público são os enfermeiros. E aparecem muitas dúvidas, então a gente também, enquanto estudante de biomedicina ou biomédico, tem que se disponibilizar a ajudar nossos colegas nesse momento. Então, o que a gente pode fazer também, essa questão que eu falei com vocês, é a gente trocar conhecimento, porque tudo é muito novo em relação ao coronavírus. E aí, inclusive, essa resposta imunológica inesperada será que eu realmente não produzi? Então, eu tive a doença, por exemplo, e fiz o teste sorológico, deu RT-PCR positivo, quer dizer que eu tive ali, o vírus estava no meu corpo, estava detectável, e eu espero que após os 14 dias eu tenha a produção de IgG. Então, se eu fizer o sorológico, é para estar IgM negativo e IgG positivo. O que a gente tem notado são pessoas com IgM e IgG negativo. Então, como explicar? É o teste que não funciona. A pessoa que não produziu imunidade,
Se ela não produzir imunidade, pode acontecer o processo de reinfecção? Não tem relação na literatura de reinfecção. Mas também, o que pensar numa pessoa que pegou o vírus e não tem IgG? E ainda vou mais longe. Essas pessoas que não estão com título de IgG suficiente para aparecer no exame, porque tem ali um ponto de corte, será que se elas tomarem a vacina, elas vão converter? E aí, tudo isso a gente ainda está estudando e está tentando entender. A grande vantagem é o quê? Que o mundo todo está tentando entender isso. Então, várias pessoas estão compilando dados, validando testes, comparando metodologias e procurando responder esses questionamentos que a gente tem. E é preciso que a gente entenda para passar mais segurança para a população e para a gente também conseguir dados de qualidade. E aí a gente trabalha com o que tem. Então, eu estou na pandemia, eu preciso utilizar esse teste que eu tenho, eu vou utilizar. Mas eu tenho que ter essa consciência de que foram testes que foram desenvolvidos em momentos de crise, com a rapidez que o momento pedia, e que às vezes pode dar problema. Além de toda a fisiopatologia da doença que a gente ainda não conhece a fundo, tá? A gente sabe algumas coisas. E aí eu falei várias vezes que vai depender dos sintomas. Até os sintomas da doença são os mais diversos possíveis, variam muito de pessoa para pessoa. Então, dentro de uma mesma família, você pode avaliar pessoas que tiveram febre, diarreia, vontade de vomitar, cefaleia, e pessoas que não sentem nada, como o Dr. Saulo falou, são assintomáticas. E aí tem pessoas que vão cursar com sintomas de uma febre comum e tem pessoas que podem evoluir para a síndrome respiratória aguda grave. E aí o grande problema dessa doença é que a pessoa faz um teste rápido, que tem uma qualidade não muito boa, e às vezes ou é o que tem disponível, dá negativo e ela não é tratada, ou a gente também não tem tratamento 100% confiável. E aí essa pessoa é liberada para a comunidade como se ela não tivesse Covid-19, a doença. E às vezes ela evolui para um quadro grave rapidamente, insidiosamente, e até chega a falecer. Então, daí a importância da gente discutir cada vez mais os testes que a gente tem disponíveis e realizar de maneira correta esses testes para que a gente evite que esse tipo de coisa aconteça. Então, sempre que alguém procurar vocês para saber, se informe, procurem saber quantos dias de sintoma a pessoa está e dizer para ela, não adianta se você não tiver, por exemplo, com 10 dias de sintomas, não vai fazer o teste rápido porque pode dar negativo. A pessoa acha que não tem a doença, sai para a comunidade, contamina várias pessoas e também não se cuida. Então, sempre respeitar essa questão. Se a pessoa for sintomática e eventualmente fizer o teste, eu recomendo, Aline, recomendo que a pessoa fique isolada por alguns dias. Porque se ela faz eventualmente o teste, e é aquele teste, por exemplo, de anticorpo total, que você não diferencia se é IgM ou IgG, você fica totalmente sem norte de que ponto da doença a pessoa está. Então, eu acho que o ideal é a pessoa se isolar. Mesmo quando o IgG dá positivo e o IgM dá negativo, eu entendo que ainda no final do ciclo pode ocorrer ali já a soroconversão em IgG, mas a pessoa ainda está no fim do ciclo. Não necessariamente acabou todo o ciclo do paciente. E ele pode transmitir? Talvez. Então, seria bom ainda ficar isolado também. Eu tinha aqui um material, mas eu acho que eu falei bastante coisa sobre os testes e se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, que aí eu vou respondendo à medida que a gente for falando. A Ana falou que é tudo tão incerto, até quando? A gente tem dia que a gente dá uma agonia, né? Meu Deus, até quando a gente vai ficar nessa incerteza? Ou a gente não vai poder? Eu tô com muitos meses que não vejo minha mãe e meu pai, e eu fico me perguntando quando é que eu vou poder ir na minha cidade ver a minha mãe e meu pai com certa segurança, porque meu pai ele tem um pulmão bem prejudicado, idoso, tem 73 anos, é hipertenso, tem tudo, fatores de risco associados, e é o que a gente tem se perguntado mesmo até quando. E a gente pode fazer o quê? Essa semana, por conta do Estatuto da Universidade, eu não estou conseguindo estudar, porque até fiquei bastante intrigada com essa questão da resposta imunológica,
e queria me atualizar para ver se já saiu algum artigo que esclarece melhor essa resposta ao vírus. Se já pararam para estudar isso, se já tem publicação acerca disso. Mas semana que vem vai dar certo, eu vou fazer minha revisão e ver se alguém já conseguiu entender o que é que está acontecendo. Se é realmente a sensibilidade do teste, que não é suficiente para pegar, por exemplo, uma pessoa que produziu um pouquinho de IgG, ou se realmente a pessoa não produz IgG, porque é muito intrigante e preocupante, porque seriam pessoas que não estão, digamos assim, imunizadas. Então, o que é que a gente está tentando com o isolamento social? É que as pessoas achatar a curva, né? Que todo mundo falava. O que é esse achatamento da curva? Hoje eu peguei, daqui a 15 dias eu já tenho minha imunidade e quando você pegar, a gente não vai disputar por uma vaga no hospital. E do jeito que tá, se a pessoa pega e não desenvolve imunidade, complica muito a situação de você pensar na questão de uma segunda onda, por exemplo, de virose. Eu vi uma entrevista que um amigo, Gabriel, biomédico, não sei se vocês conhecem, ele se formou na Unifap, está em Quebec, no Canadá. Ele falou que lá eles se prepararam muito para a primeira onda, mas a população respeitou bastante as medidas de saúde pública, que nesse momento é o que a gente tem a favor da gente, porque não temos remédio, não temos vacina e nossos testes estão assim. Então, a gente tem que testar, porque é o que tem, e respeitar as medidas de saúde pública, que também é o que a gente tem para ajudar. E aí deu certo lá. Agora eles estão se preparando para a segunda onda, que são aquelas pessoas que estão em casa, que não estão imunizadas, porque não tiveram contato com o vírus, estavam se protegendo, que vão para a reabertura do comércio, por exemplo. E aí a gente tem sempre que ir pensando um pouco mais à frente, que atitudes que nós vamos tomar. E nisso tudo, mesmo os testes, alguns dando problema, são o nosso melhor aliado, junto com as medidas de saúde pública. Porque aí a gente consegue, vai dar errado para algumas pessoas, mas vai dar muito certo para outras. Então a gente consegue mapear quem tem, quem não tem a doença, quem ficou imunizado, quem não está, para a gente saber o que fazer depois, com o passar do tempo. Doutor Saulo, agora o doutor Saulo vai completar para a gente com os outros exames que a gente pode realizar no laboratório e que nos dão a ideia de prognóstico, nos ajudam no diagnóstico, porque tem paciente que tem sintomatologia e não dá positivo em exame nenhum, aí o médico fica doidinho. Então tem exames laboratoriais que são complementares aos exames que vão focar especificamente no material genético. André, pode passar, viu? Então é isso, pessoal. Esse primeiro momento, né, que a doutora Aline falou sobre essa parte molecular, imunológica, que é fato que é a primeira porta para a pesquisa clínica, né, para o estudo científico. A gente vai para esse rumo, porque é a nível molecular, a nível DNA, RNA. Então, é de extrema importância a gente saber diferenciar o modo, o manuseio, de onde ir, qual triagem fazer, teste confirmatório, teste de triagem, diferenças, quanto eu tenho IgM, quanto eu tenho IgG, né? Essa questão da quantificação também é muito importante, porém, não é a nossa realidade, né? Porém, a gente está aqui dizendo que vai dar tudo certo, né? Então, vamos conversar. R$300 é o quê? É o teste do PCR? Ah, não, mais. Nossa Senhora, viu? Ah, tá. Enfim, vamos seguir aqui. Então, de forma que eu relato aqui os demais exames, a gente vai começar pelo o ancião, né? O nosso antigo, o nosso queridinho, para quem gosta, é o hemograma. É até difícil a gente pegar um exame de um paciente que tem alguma alteração, qualquer coisa, e a gente não vê na requisição médica solicitação de um hemograma, né? É um caso curioso.
coisa de se discutir. Então, na SARS-CoV-2 não é diferente também, né? No hemograma a gente tem alteração na linhagem, né? Nós temos alteração da linhagem, tanto, mas não chega a ser uma alteração, né, de maneira assim brusca e tudo, depende da gravidade da situação do paciente, né? Digamos que não chega a uma pancitopenia. Mas nós temos uma situação onde, a partir daquele momento que as células do pulmão são afetadas, coloquei aqui, que as células do pulmão, né, do alvéolo pulmonar, são afetadas, né, e essas células, né, que são os pneumócitos do tipo 2, que tem como seus receptores a ECA2, elas têm essa interferência por essas células de defesa que estão ali atacando aquele micro-organismo que está invadindo as células. E, assim, a primeiro momento, quem começa a fazer esse ataque a nível tecidual, nós sabemos que são macrófagos, né? Macrófagos, células MK. E aí aquelas células vão começar a interagir com o vírus, atacando mesmo, e tudo aquilo ali vai causar uma tempestade, que a gente chama de tempestade de citocinas, né? Essas citocinas vão gerar o que a gente chama das interleucinas, né? As interleucinas, que são produzidas basicamente pelos macrófagos, e o INF pelos linfócitos. Então, a gente vai ter essa interação muito grotesca, muito brusca, e dentro do alvéolo a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma formação de água. É como se fosse um tipo de água que vai começar a encher e a complicar mais ainda aquele alvéolo. Só que a gente sabe que o alvéolo, ele tá o quê? A função do alvéolo ali basicamente é o quê? A osmose, né? Fazer o quê? A troca de gases, a homeostase do nosso corpo. Então, ele está em contato direto com o quê? Ele está em contato direto com o capilar, um vaso. Então, vai ter dano tecidual também no vaso. Então, vai aumentar mais ainda o dano capilar, vamos recrutar mais células, né? Vai ter mais produção de interleucinas, de citocinas, que aí vai gerar mais ainda, né, a formação do líquido intersticial maior e vai ter dano vascular. Então, a princípio, nós temos que saber que a queda da hemoglobina, ela é devido a isso, né? A dificuldade que o organismo vai ter frente ao dano vascular e o dano alveolar, né? Então, a queda da hemoglobina vai ser evidente, muito evidente. Plaquetas, né? As plaquetas, elas tendem a um limite inferior, abaixo de 100 mil. Então, é um caso a ser reportado com urgência, né? Uma vez que um paciente com uma plaqueta de, sei lá, 50 mil, 60 mil é muito preocupante, né? E isso também chega a ser um indicativo de coagulação intravascular disseminada, né? Nós temos um comprometimento ali do sistema de coagulação, certo? Também nós vamos ter uma queda nas nossas células de defesa, principalmente linfócitos. Linfócitos vão cair drasticamente, que é o que a gente chama de linfocitose, né? Mas nós temos outras células de defesa e nem sempre nós vamos ter só uma linfocitose. A gente pode ter uma leucocitose quando há casos dos linfócitos diminuírem, né, a um ponto notável e considerável, porém nós poderemos ter uma leucopenia também, né? Por quê? A gente pode ver que é uma doença que está associada a diversos outros sistemas. Então, doenças secundárias, infecções secundárias podem aumentar o quê? Os níveis das nossas células de defesa neutrófilos,
né? Então, à medida que o linfócito pode estar caindo devido a funções virais, os neutrófilos podem estar em processo infeccioso, né, granular, alterando o nosso leucograma para 12, 13 mil, como já tive paciente que eu peguei de 13, 14 mil leucócitos. Você está entendendo? Aí eu pego a hemoglobina baixa, aí eu pego uma plaqueta lá embaixo, aí eu pego um linfócito alto e um neutrófilo, né, neutrófilo alto, e tudo isso faz com que a gente volte os olhos à doença, né, e veja, licença, e veja o quão grave está o quadro desse paciente. Vamos passar aí, André. Tá? São situações consideráveis. Aqui é só um exemplo que eu coloquei. Essa questão desse linfócito bem aqui reativo, eu coloquei a foto para ilustrar. Mas assim, quando a gente está no campo laboratorial, na vistoria, a gente normalmente vê isso, ok? A gente vê assim isolado, né? Aí eu botei aqui numa de 40 para você ver a diferença, né, dos neutrófilos em alto grau e tudo. E aqui, gente, só fazendo uma ressalva, como vocês podem ver, à direita, neutrofilia, né? Incoloração de panótico, que acho que é a convencional que todo mundo usa, né? Eu, particularmente, deixei de usar a coloração panótico. Estava até falando com a minha ex-preceptora lá da Nova FAP, que é a Alice, e ela me pediu o que eu estou fazendo lá nas minhas lâminas, porque eu estou utilizando o May Greenwald e com Gienza. E aí a lâmina sai exatamente como vocês estão vendo à esquerda. A gente consegue ver o citoplasma enxuto, o citoplasma lindo, as alterações, os vacúolos. A gente vê a hemácia com suas né, alterações quando tem, né, eritrocitárias, inclusões e tudo. Só para vocês verem a diferença e o quanto uma boa coloração e um bom esfregaço pode te ajudar, né, no diagnóstico quando a gente está trabalhando numa vistoria de hemograma. Sandra? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Pronto, aqui é basicamente o que eu estava falando ali para vocês sobre as questões, né, da difusão, da troca de gás, de oxigênio e de dióxido, né? Mas quando há dano, né, tecido alveolar, a gente não consegue ter. Então, por isso que o oxigênio circular, ele baixa. E pacientes precisam fazer uma reposição, né? Ou precisam ir para o equipamento ventilatório, né? Para respiração. Porque além do dano tecidual, além do dano respiratório, nível respiratório ali do alvéolo, dos brônquios, tem a questão do oxigênio que não está tendo a homeostase, né? E também nós temos aí um exemplo do rompimento dos vasos, né? A partir do momento que você tem um rompimento dos vasos desse paciente, você tem lesão tecidual, né? Quando temos lesão tecidual, nós temos o quê? Formação de tampão, homeostasia. Nosso corpo é preparado para isso. Então, nós temos um recrutamento de plaquetas, né? E aí, no primeiro momento, nós temos a formação primária, a formação de plaquetas, onde as plaquetas estancam o sangramento, e em segundo momento, nós temos, né, a partir da outra via, a formação de fibrina e seus produtos de degradação, né? Então, quanto mais lesão tecidual, mais produção a gente vai ter, mais estimulação desses processos. Assim, Sandra. Pronto. Aí nós chegamos aqui na parte de provas de coagulação, né? Porque aqui nós iremos ter alterações a níveis de coagulação, de tempo de protrombina, né, que é o TAP, né, e o TP, ocasionalmente TTPA também, mas não quis colocar aqui, e o do Dedimiru D. Dedimiru D, a gente teve, como é que eu vou dizer para vocês?
veio à tona muito essa questão do dímero D, né? D-dímero, eu chamo de dímero D. Por quê? Por causa da doença. Até então ninguém conhecia. Você está entendendo? É uma coisa nova, né? É um produto, pessoal, da degradação da fibrina, né? Que tem os PDFs, né? Os produtos de degradação da fibrina, e no final nós temos o D-dímero D, o dímero D, o D-dímero. Né? Que é assim, mas o que é que acontece no D-dímero? O D-dímero, ele é muito sensível e não dá para a gente ficar só olhando para ele, porque ele é um produto de degradação da fibrina. Ele é pouco específico, porque a maioria dos casos de coagulação, nós temos a degradação desse produto e temos circulante, né? E também não é só ele, não é só isso, não é, danos vasculares, são outros processos que também podem induzir, né, a produção de D-dímero na nossa corrente sanguínea. Aí eu coloquei gestação, trauma, tromboembolismo, cirurgias, infecções recentes e etc. Então, são vários interferentes, várias coisas que... Tudo isso que vocês verem aqui que eu coloquei, podem causar, sim, casam com o processo com o processo da COVID, né, da infecção por COVID. E no caso aqui do TAP, né, por que há alteração do TAP? Nós temos a indução. O TAP, gente, ele é produzido onde? Os fatores de coagulação? No fígado. Então, nós teremos alterações desses fatores. Ele é indicativo primordial, né, de CID, que é a coagulação intravascular disseminada, e ele como aqui nós estamos falando de dano pulmonar, além de outros órgãos que o vírus, com a sua proteína S, ele se liga à sua célula lá, né? Nós temos também a produção de interleucinas, que eu falei agora há pouco. Passa bem, André, por favor. Né? Aí aqui é só um exemplo que eu já falei, pode passar, né? Da formação do D-dímero e da degradação da fibrina. Tá? Outros exames inflamatórios. Ali eu falei das provas de coagulação, né? Falei um pouquinho das alterações no hemograma, vou falar agora de um pouquinho das provas inflamatórias, porque a gente sabe que aqui a gente está falando do quê? Da doença de fase aguda, não é isso? Inflamação de fase aguda. Então, nós trabalharemos dentro do laboratório de rotina com o quê? Trabalharemos com a PCR, mas não é a PCR que a Aline falou, não, tá? É outra PCR, né? Proteína C reativa mesmo. Que também é uma substância produzida onde? No nosso fígado, tá? Ele é um exame muito bom. Eu gosto de fazer. Só que o seguinte, ele não é específico também. Assim como o VHS. O VHS também não é específico, né? Dependendo do que está acontecendo, nós vamos ter que fazer uma clínica muito boa para esse tipo de diagnóstico. Mas é por isso que a gente tem que casar toda a clínica do paciente, tudo que vai estar sendo explanado ali, dentro daqueles exames. Tá certo? Vamos lá. Pronto. Procalcitonina. Nós temos alteração da procalcitonina também. Estudos recentes apontaram a elevação da procalcitonina, né? A gente sabe que a procalcitonina é um produto, né, um precursor do peptídeo do hormônio da calcitonina, né? Ela está no interior das células C, né, dentro na tireoide produzidas. Só que assim, ela também está presente em vários outros processos. Ela pode ser estimulada, traumas, cirurgias e queimaduras, etc. Agora, o fator curioso aqui da procalcitonina é o seguinte: a procalcitonina só vai estar elevada no soro quando a pessoa, o paciente, estiver em situação de sepse, né? Quando estiver com processos infecciosos bacterianos de alto grau, né? Então, apontou a procalcitonina, né, no exame, então você tem que ver o que está acontecendo, né, no histórico desse paciente, como é que está sendo feita a evolução desse paciente, né? Bora passar aí.
Chegamos aqui no hepatograma, né, que na minha opinião, na opinião de todo mundo, é o órgão que mais sofre com esse vírus, né? O hepatócito é uma célula que eu digo que é prima do COVID, porque eles são unidos demais. Causa o quê? Uma inflamação sistêmica no fígado, esse vírus, né? Com seu efeito citotóxico viral, direto nos hepatócitos. Então, se nós temos alteração, inflamação citotóxica dos hepatócitos, nós vamos ter alterações em tudo que é produzido ali no fígado, certo? Vamos falar aqui da bilirrubina e do AST e do ALT, né? Que é o TGO e TGP. Né? Bilirrubina, sabemos que bilirrubina é produto de degradação do grupo M. O grupo M está inserido dentro de quê? Das hemácias. Né? Nós temos a destruição dessas células. Né? Porque estudos apontam que na estrutura desse vírus tem uns grânulos que provocam a destruição das hemoglobinas. E a hemoglobina está onde? Está dentro da hemácia. Então, se destruir a hemácia, nós temos degradação do todo. Né? E a degradação do grupo M libera no nosso corrente sanguínea a biliverdina. A biliverdina, ela tem o seu processo de conjugação onde? No fígado, né? Só que até então ela fica circulante no nosso organismo de forma o quê? De forma direta, né? De forma indireta, desculpa, né? Uma vez que ela é insolúvel, ela precisa ser conjugada, né? No fígado para poder fazer sua destinação lá com ácido glicurônico, né? Se conjuga. Mas ele não consegue isso por causa dos hepatócitos que estão lesionados. Pode deixar lá, quando eu vou falar do TGO e TGP, Andrezão. Certo? Pois beleza, sabendo disso, também vamos ter. Só que assim, o TGP é o que mais nos interessa, porque o TGP ele vai dar muito alterado. Principalmente no momento de fase aguda da doença, né? Fase aguda da doença, o TGP vai lá para cima. O TGO, no caso, ele já é em momento crônico de cronicidade, né? No caso, casa lá também com o etilismo, como a gente já vê nas aulas de bioquímica, né? O TGP ele se altera mais rápido, o TGO também se apresenta onde? Nas células, o TGO, nas células pulmonares. Então, tem toda essa relação de alteração, né? Agora sim, André. Pode passar. Já falei isso aí. Pronto. Mais uma proteína produzida onde? No fígado. A albumina, né? É a proteína mais abundante, né, na corrente sanguínea, nossa querida. Principalmente para quem malha, gosta, albumina. Muito produzida, muito circulante no nosso organismo, né? Produzida pelo fígado, ela é transportadora de tanta coisa, é uma proteína massa, né? Transporta nutrientes, transporta medicamento, transporta nutrientes, como eu já falei, regula o pH, faz participação no equilíbrio osmótico do nosso corpo. Só que o seguinte, no dano do hepatócito, nós vamos ter o quê? A queda desse cidadão também. A albumina vai lá para baixo, né? E aí nós vamos ter o quê? Deficiência nos nossos transportes supravitais, certo? E vamos ter normalmente o quê? Problemas hepáticos. Vai casar com o aumento da permeabilidade glomerular, né? Porque passa pelo a albumina, ela passa pelo glomérulo e vai ser perdida lá na urina, né? Que vai ser reduzida a albumina no sangue, porque ela não vai passar pelo processo de glomeração, né? Do glomérulo, filtração, desculpa, vai ser excretada, vai ser excretada e a gente vai diminuir mais ainda a albumina circulante, né? Em caso de desnutrição, de inflamação e de alteração intestinal. Tudo isso casa com o quadro clínico de um paciente com COVID-19. Então, não tem condição. Albumina. Só que o que acontece? A albumina, gente, não é normal, não é comum dentro de uma rotina clínica básica se dá essa albumina.
Muito difícil você ver um médico pedindo albumina, proteínas totais. Quando vê assim, a coisa assim, é recém-formado, eu já digo logo. Quando eu vejo assim, eu já digo isso aqui, querendo mostrar serviço. E eu até gosto. Porque assim, chega uma requisição, paciente, que é que a gente chega? Hemograma completo, completo, não pode ser só o hemograma não, hemograma completo. Aí nós temos glicose, col, tri, HDL é difícil. Cotri, pronto. Aí vem ureia, creatinina, morreu. Aí urina, fezes, pronto. Morreu Maria Preali, não tem mais, acabou ali o exame padrão daquele médico fulano ciclano, né? Então seria bom, né, principalmente instituição de um protocolo de laboratório para esse tipo de alteração. Passa aí, André, por favor. Outro sistema que tem dano, que é lesionado, né? Função renal. Função renal, nós vamos ter o quê? Lesão dessas duas situações aqui, de ureia e creatinina, né? Botei aqui, que estudos pós-mortes apontaram o quê? Resíduos viral onde? Nos néfrons. Então, eles têm afinidade também, né? Porque existe um efeito citotóxico a nível renal, né? Porque quando o paciente está com essa doença e comprometimento renal, eles casam com a sintomatologia de nefrite, né? Com a indução de interleucina 6, no caso da ureia. É um produto do metabolismo, né, hepático das proteínas, é excretado pelos rins, a ureia vai se elevar, pois não está sendo excretado, acontecendo o quê? Uma uremia, né, no caso na urina, e hiperuremia no caso do soro. Vamos olhar agora para, né, que é um produto da degradação da creatina, que é convertida em creatinina. Se o rim estiver lesionado, a filtração glomerular da creatina não vai acontecer se elevar. Né? Um bom exame nesse caso é o clearance de creatinina, que é com urina de 24 horas, mas também não é um exame de rotina comum. Então, nós biomédicos, eu falo assim, não é um exame de rotina comum, eu falo da minha realidade. Eu não sei da realidade dos outros, eu falo da minha, e eu digo que aqui o negócio é assim, entendeu? Passa aí, André. A nível de lesão celular e tecidual, a gente vai falar desses 4 tipos, tá? LDH, ferritina, CPK e troponina. O que é que esses cidadãos têm em comum, gente? Eles têm em comum que a maioria deles, na verdade. Ferritina, troponina, CPK, troponina e LDH tem alguma relação, né? Ferritina produzida também onde? Como eu já falei, no fígado, como eu já falei para vocês. Aqui a gente sabe, mas a função da ferritina é o quê? Indicador de estoque de ferro no nosso corpo. Também ele indica um reagente de fase aguda nos processos de infecções e inflamações. Então, é algo que se eleva, principalmente com tecido lesionado, como o hepatócito. Estudos estão apontando o quê? A maioria estão apontando lesão a nível miocárdico, né? Então, nós vamos ter alteração de quê? Elevação de CPK e de troponinas, né? Porque vamos ter lesão na musculatura cardíaca. A gente vai ter essa lesão. Só que assim, quando a gente fala de CPK e troponina, a gente sabe que o padrão ouro nesses casos é o quê? A troponina, né? Justamente pelo seu pico de elevação, que é o quê? Que é mais longo, né? Do que CPK e tudo. Já a gente olhando para o LDH, que é lactato, desidrogenase, ela só vai ser liberada quando tiver uma lesão tecidual, que é do tipo 3, né? Que é do tipo 3, ou do tipo 5, enfim.
Todos os tipos de LDH eles terão esse tipo de alteração, porque todos estão interligados. Ou tem uma interação no rim, ou tem interação pulmonar, ou tem interação cardíaca, ou tem interação hepática. Então, vamos ter alteração de LDH, vamos ter alteração de ferritina, CPK e troponina, tá? Então, são casos que devem ser olhados de perto também, pessoal, beleza? Passa aí, André. Pronto. E aqui, exames laboratoriais que indicam um pior prognóstico desse paciente. Que vai dizer o quê? Rapaz, aqui está alterado. A situação aqui está feia. Bora olhar aqui para a evolução desse paciente. O paciente apontando o quê? Uma linfocitopenia, né? Que ele quer dizer o quê? Que vai ter uma diminuição da resposta imunológica daquele paciente. A imunidade dele vai baixar frente a um vírus. Trombocitopenia causada pelo consumo daquelas plaquetas no momento de coagulação intravascular disseminada, né? Leucocitose, nos casos de neutrofilia, como eu já falei para vocês, nos casos de uma infecção bacteriana associada, né? Aumento de LDH, TGO, TGP, aumento do D-dímero, né? E diminuição da nossa albumina sérica, né? Tudo isso causando comprometimento das nossas células dos hepatócitos, né? Como comprometimento total, parcial, do fígado. Então, passa aí. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu quis trazer aqui para vocês alguns dos exames básicos que são feitos e outros complementares, não tão rotineiros, mas que sim, faz toda a diferença para a gente, né, na hora de fechar o diagnóstico desse paciente. Então, a todos que permaneceram na live, que interagiram, que gostaram, que aprenderam, que somou. Eu agradeço a todos. Agradeço pelo convite também, André. Agradeço a minha amiga aqui, a Aline, né, por ter compartilhado do conhecimento, do vasto conhecimento dela aqui para todos. Agradeço a todos, né? Pois é isso, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Obrigada, agradeço pessoal, a participação de todos aí. E obrigada pelo convite de novo. Do professor Saulo, da professora Aline, muito proveitoso, tá bom? Essa webinar, esse aulão, na verdade, os aspectos bioquímicos, laboratoriais do diagnóstico da Covid-19. Muito bom. Muito obrigado. André, peraí, deixa eu só dizer, pessoal, quem quiser me seguir lá no @AlineRoan, vou colocar aqui no chat. E aí pode falar comigo se tiver alguma dúvida, se vocês encontrarem casos intrigantes também em relação a esses testes, eu estou compilando aí experiências. Verdade. Aí quem quiser me seguir, entrar em contato comigo, eu estou à disposição, viu? Diz aí o teu arroba, Aline. @AlineRoan, botei aqui no chat, tá bom? Aí quem quiser, a gente troca figurinha lá no Instagram sempre. Deixa eu localizar. Aline com Y, é? Isso, Aline com Y. Achei já. Te adicionei aqui. Gente, aproveitando a deixa aqui, que eu não vou deixar de vender meu boi, meu gado. Seguinte, aos que estão participando da live, não deixe de me seguir, tá? @BMD, Saulo R. Cavalcante, tá, gente? Na minha página do Instagram, eu posto com frequência atividades relacionadas às análises clínicas, produtos motivacionais para quem está precisando, coloco oportunidades de emprego, enfim, faço uma coisa que vocês nem sabem que eu faço lá, vocês têm que me seguir. Vocês estão entendendo? Então é isso, pessoal. Valeu. Tá bom? Espero vocês lá. Já estou seguindo aqui. Até a próxima. É.